Oi, pessoal, vamos ler agora o trabalho do Heracles de capturar as éguas de Diomedes. Esse Diomedes é o rei da Trácia. Não é o Diomedes, filho de Tideu. Diomedes é um grande guerreiro grego na guerra de Troia, né? Não, esse Diomedes aqui, rei da Trácia, é perverso. E ele tem éguas, e ele acostumou essas éguas a comerem carne humana. E ele as deixa soltas na costa da Trácia. E elas estão comendo os navegantes que chegam lá. Ele não está cumprindo com a obrigação da hospitalidade, que é aquilo que Zeus manda que seja feita pelos reis, né? Por todos, né, que recebem estrangeiros. Euristeu mandou Heracles fazer esse trabalho, bem longe do Peloponeso, lá perto da Macedônia, né, lá bem ao norte da Grécia. Norte mais para oeste, né, noroeste. Então o Heracles vai sair do Peloponeso. Ele tem feito trabalhos naquela região ali, mas agora ele vai começar a sair. Aqui nesse livro que a gente está usando como guia, né, para falar dos trabalhos, esse aqui, o autor comenta que esse trabalho foi pouco comentado. É pouco comentado por aqueles que recontam os mitos. Ele aparece pouco em representações imagéticas, né? Por quê? Ele se pergunta isso, né? Talvez seja porque pelo caráter transgressivo desse trabalho. Os gregos adoravam cavalos. A Grécia é uma região, a maior parte do terreno grego é montanhoso, né, e pedregoso, se não montanhoso, ao menos pedregoso, né? Era difícil ter uma planície para poder criar cavalos, né, e outros animais grandes. Então ter cavalos era um sinal, sinal de riqueza, né? sinal de nobreza. E principalmente o cavalo, o garanhão, era considerado um item essencial do herói e por consequência do nobre, né? Agora, as éguas de Diomedes, além de serem éguas, né, e não cavalos, elas são antropófagas. A gente tem na Ilíada uma série de passagens em que uma pessoa ameaça a outra de que ela não vai ter enterro digno. Ela vai ser deixada como pasto de cães e aves de rapina. O corpo dela vai perecer ao ar livre, pela ação e também com a ação desses animais, né? Isso era terrível de se ouvir. Um grego da época, os heróis gregos em Homero, os heróis homéricos, melhor dizendo, e até isso vai continuar na Idade Arcaica, pelo menos, né? E na Idade Clássica também, uma preocupação muito grande com o funeral. O funeral, seja a inumação, seja a cremação, mas o corpo está ali. E muitas vezes objetos são colocados ali para acompanhar o morto, né?
Agora, era terrível a ideia de você ser devorado por cães e aves ou o seu corpo se perder no mar. Então, o que Diomedes estava fazendo com as éguas dele era fazer isso que era terrível. Dar fim ao corpo das pessoas, ao corpo dos viajantes. Isso é considerado algo, até hoje, né? É considerado como algo cruento e odioso. O Heracles, então, ele vai lidar pela primeira vez nesses trabalhos dele com mais do que o trabalho com as éguas, que ele vai conseguir domar sem problema. Esse trabalho envolve esse rei que está fazendo isso. O Heracles, né, como um herói civilizador, vai atuar na civilização lá do extremo norte da Grécia, né? No mito. Esse trabalho do Heracles, ele vai fazer acompanhado de um amante dele, né? Aliás, um amado dele, né? O Heracles é o amante e ele vai com o amado dele, chamado Abdero. Quando o Heracles Heracles vai pegar as éguas, vai entregá-las para Abdero, para ele cuidar, e o Heracles vai lidar com Diomedes. Quando o Heracles matou Diomedes, aí ele vai reencontrar o Abdero. A história tem uma versão do mito, né, que diz, que é do Apolodoro, que o Abdero foi comido pelas éguas. Então o Heracles vai pagar esse altíssimo preço de perder um amado seu. E ele vai enterrar o amigo dele ali na Trácia e vai criar a cidade chamada Abdera, em homenagem ao seu amado. Tem uma outra versão que diz que do Diodoro Sículo, né, Diodoro da Sicília, que diz que o Heracles, como punição a Diomedes, ele vai dá-lo de comer as éguas. E as éguas, não é da natureza das éguas, nem dos cavalos em geral, serem carnívoros, né? As éguas vão se tornar mansas ao comerem aquele que as fez serem carnívoras. E aí o Diodoro também diz que o Euristeu, que na biblioteca do Apolodoro, o Euristeu vai soltar as éguas, né? E elas vão ser mortas por animais selvagens. Mas no Diodoro, o Euristeu vai sacrificar as éguas a Hera. Mas elas vão ter deixado descendentes. E dos descendentes da égua de Diomedes, diz, né, que um deles será o Bucéfalo, o cavalo do Alexandre o Grande, né? O cavalo também é dito que ser antropofágico também, né? Antropófago. Então, na resposta de que por que esse trabalho não aparece mais do que nos trabalhos do Heracles na Disney, é ignorado esse trabalho, por exemplo, né? Tem uma versão da Turma da Mônica dos trabalhos do Heracles que
a Mônica faz os cavalos comerem alfafa. E eles adoram, né? As éguas, né? As éguas adoram alfafa. E o rei diz: nossa, elas nunca comeram alfafa, não sabia que elas gostavam. Mas uma explicação desse trabalho, então, ser tão pouco comentado, é pela transgressão dele, né? Por apresentar, por serem éguas, que são, e não cavalos, né? Que eram animais, representam a nobreza. E ainda por cima que fazem aquilo que uma das coisas que os gregos mais temem, é serem comidos, né? Os gregos não tocavam muito nesse assunto. Vamos ler aqui. As éguas de Diomedes. O oitavo trabalho que Euristeu mandou Héracles fazer era trazer as éguas de Diomedes da Trácia até Micenas. Diomedes era filho de Ares e Cirene. Ele era rei dos Bístones, um povo belicoso, né? Uma tribo trácia belicosa. E o Diomedes possuía éguas que comiam homens. Então Héracles viajou de mar com os seus seguidores. Aí o Héracles foi pegar as éguas. Os Bístones viram Héracles fazendo isso e vieram armados para resgatar as éguas. Héracles então entregou as éguas para Abderos guardar. Abderos, filho de Hermes, era um ócrio e era namorado do Héracles. As éguas estraçalharam Abdero e o mataram. Héracles então lutou com os Bístones e matou Diomedes. E forçou e fez com que os outros Bístones fugissem. Ao ver o seu amado despedaçado, Héracles fundou a cidade de Abdera, onde fica localizada a tumba do Abderos. Então Héracles levou as éguas para Micenas e as deu a Euristeu. Euristeu as soltou. E as éguas foram para o Monte Olimpo, onde foram mortas por animais selvagens. Euristeu também é um rei perverso, mas o Héracles tinha que aturar ele, porque ele estava cumprindo provas de Hera, né? Ficamos por aqui.